Olá, pessoal, tudo bem? Estou aqui com a minha cliente Crencineide, que ela tá cheia de crenças limitantes e ela quer tirar essas crenças. Então nós vamos conversar sobre isso hoje, que são crenças limitantes, como que elas atrapalham a nossa vida, e a Crencineide vai nos ajudar então nesse entendimento dessas crenças limitantes. Como que elas limitam o nosso sucesso. A gente nem imagina sobre isso. Muitas pessoas acham até que nem tem crença limitante. Nem sabe, às vezes, muito bem o que é uma crença limitante. E vão levando a vida, as coisas acabam não ficando muito bem ao longo do caminho, mas elas nem percebem que o que está prejudicando são crenças que ela tem, que ela adquiriu lá quando era criança, e acabaram trazendo vários problemas para ela no sentido de ter sucesso tanto na vida pessoal, profissional, financeira, enfim, todas as partes da vida dessa pessoa acabam ficando comprometidas porque ela tem tantas crenças limitantes que foi colocada nela ao longo da vida e que ela nem sabe. Por quê? Porque a crença limitante não é só aquela que a gente entende como racional, que a gente percebe, aquela que está no nível consciente. Ela também se encontra no nível inconsciente. E muitas vezes a gente também nem sabe que tem essas crenças. Então, primeiro, para falar sobre como que as crenças prejudicam o nosso sucesso, vamos falar o que é sucesso. O que é o sucesso? É quando a gente consegue alguma coisa, a gente consegue atingir um objetivo. Então a gente tem vários objetivos na vida e a gente acaba então conseguindo alcançá-los, e a gente então diz que tem sucesso. Muitas pessoas acham que o contrário de sucesso é fracasso, quando na verdade não é bem assim. O contrário de sucesso é desistir. Quando a pessoa desiste. Tem uma frase do Thomas Edison, que é o inventor da lâmpada, que ele disse que tentou 10.000 vezes inventar a lâmpada. E aí falaram para ele assim: nossa, como é que você conseguiu lidar com esse fracasso de tentar 10.000 vezes? Ele falou: não, eu não fracassei, eu aprendi 10.000 jeitos de como não se deve fazer. Então, isso é uma pessoa que tem uma crença fortalecedora e não uma crença limitante. Então, ele com esse pensamento, ele não desiste, porque o contrário do sucesso é a desistência. Se ele tivesse desistido na 10ª vez, na 1000ª vez, enfim, não sei, talvez estivéssemos aqui no escuro agora, né? Porque ele foi um inventor da lâmpada. Então é importantíssimo a gente manter o nosso foco e não desistir para ter sucesso. Mas é importantíssimo também a gente conhecer quais são as crenças limitantes que nos impedem de alcançar o nosso sucesso. De alcançar o nosso sucesso de forma feliz e mantê-los. Porque às vezes o sonho da pessoa é casar. O objetivo dela é casar. Mas aí acaba casando com uma pessoa que não é bacana, né? Tem um casamento ruim, complicado. Então acaba que não tem o sucesso, atingiu o objetivo, mas o sucesso aí ficou comprometido. E por que será? Porque muito provavelmente ela tem muitas crenças limitantes. E essas crenças é que vão fazer com que ela não consiga esse sucesso da forma absoluta e feliz. Então, o que é uma crença? O que é uma crença? É qualquer verdade psíquica, real ou imaginária, que uma pessoa acredita, consciente ou inconscientemente, como uma verdade absoluta na sua vida. É aquilo que ela acredita, né, como uma verdade absoluta.
Se for uma crença fortalecedora, isso vai ajudá-la, né, a ter mais determinação e atingir os seus objetivos. Agora, se a gente estiver falando de uma crença que seja limitante, então vai fazer com que isso impeça a pessoa de progredir. Então a crença limitante vai levar a pessoa a ter problemas para atingir os seus objetivos, para ter sucesso. Então o Paulo Vieira, ele diz o seguinte, o Paulo Vieira, ele é um coach famoso, dono da Febracis, que é uma empresa de coach muito famosa, principalmente aqui no Brasil, na América. Ele inclusive falou no Fantástico há umas 3 semanas atrás sobre coach, que o tema era sobre isso, e ele diz o seguinte, que a crença limitante é toda a programação mental que a gente adquire e aprende na fase de criança e na fase adulta. Então não é só a gente continua ainda formando crenças limitantes, mas boa parte dessas crenças, elas são formadas quando a gente é criança. E como que elas são formadas? Por repetição, 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 ou mediante um estresse muito grande, uma situação muito estressante. Vou dar um exemplo. Então, a mulher, digamos que ela tem uma crença assim, que é bem comum nas mulheres. Homem nenhum presta. Imagina uma crença assim, né? Aí, ela provavelmente trouxe isso lá da infância. Pode ter sido porque ela ouvia a mamãe falando, ela ouvia a tia falando, a irmã falando, a avó falando, a bisavó falando, e ela foi então, a vizinha falando, e ela foi então colocando aquilo, foi ouvindo, né? Foi vendo as pessoas falando aquilo, foi sentindo aquilo, e aquilo então foi tomando corpo e ela ficou com essa crença limitante. Ou pode ter sido diante de uma situação de estresse, como por exemplo, ela via o pai batendo na mãe, né? Ou o pai tendo, sei lá, várias amantes. Vou sentar aqui a Crensineide. Então isso faz com que ela tenha agora essa crença. Como que vai ser a vida emocional de uma mulher assim? Bem complicada, né? Por quê? Porque se ela tem uma crença que homem nenhum presta, o que vai acontecer? Ou ela vai atrair isso para ela e casar com realmente alguém que não presta, ou não vai casar, toda vez que ela estiver próxima, às vezes é uma pessoa ótima, maravilhosa, como se diz, né? Um bom partido, e ela vai arrumar um jeito de não dar certo. Por quê? Porque a crença dela é de que homem nenhum presta. Então, isso é uma crença limitante. E isso faz com que a pessoa, então, tenha vários problemas. Então, eu tenho aqui a Crensineide. Para que eu coloquei ela aqui? Então, para mostrar, gente, que a crença, ela não vem presa na roupa, não. Ela vem presa na carne, né? Ela vem presa aqui na pessoa. Ela tá em nós, as crenças que a gente tem. E são muitas as crenças, muitas, que a gente nem imagina. Tanto que depois eu vou aqui, durante a live, eu vou passar para vocês formas de vocês detectarem as crenças e formas também de se livrar dessas crenças limitantes, transformando elas em crenças fortalecedoras, que vão ajudar a gente a progredir. Então, olha aqui, a Crensineide. Eu chamei de Crensineide porque ela é cheia das crenças, mas nós vamos ajudá-la, porque é bem possível você, com várias terapias disponíveis, você tratar suas crenças limitantes, ou até mesmo você sozinho, que é o que eu vou explicar aqui hoje para vocês, que vocês podem se libertar de muitas crenças limitantes, que atrapalham, gente, não só a vida profissional, atrapalha a vida pessoal, a vida amorosa, né? Então tem mulher que tem a crença que o marido tem que ganhar mais que ela nem sabe. Ela é louca para ganhar mais que o marido, nunca consegue.
Por quê? Porque no inconsciente ela tem uma crença que ela nem sabe, que não tá consciente para ela, de que ela aprendeu lá na mãe dela, na avó, que dizia assim: olha, minha filha, pode estudar, pode trabalhar, mas nunca ganhe mais do que seu marido. Porque se acontecer isso, ele larga de você. Porque o homem não gosta de ser humilhado. O homem não gosta de ficar para trás. E ela nem lembra que ela tem isso lá dentro dela. Inconscientemente, ela começa a ter atitudes, né, de quem realmente não quer ganhar mais. Então, se ela é profissional, ela já começa a dar um jeitinho de não atender o cliente. Sempre acontece alguma coisinha, uma gripinha, um negocinho. Ela já começa a se desvencilhar de atender os clientes dela, se ela é esteticista. Se ela tem um bom emprego, ela já arruma um jeitinho ali de ser mandada embora. Se ela vê que ela vai ter um aumento salarial, ela já... Isso tudo, gente, no inconsciente. Ela não tá fazendo aquilo de forma consciente. Ela não chega pro chefe dela e diz assim: olha, não me pague mais não, porque eu não quero ganhar mais que meu marido. Não, ela nem sabe disso. Mas lá, né, ela conseguiu essa crença aí da mãe que falava isso pra ela. Cuidado, que se você ganhar mais do que seu marido, né, ele vai te deixar, porque ele vai se sentir humilhado e você não pode rebaixar o seu marido. Hoje eu estava até vendo um material e tinha um exemplo de um rapaz que ele era super inteligente, ele era super estudioso, mas assim, ele passava no vestibular, não levava a faculdade para frente, ele arrumava bons empregos, porque ele era super inteligente, mas sempre arrumava um jeitinho de ser mandado embora. Quando era para ser promovido, uma vez lá ele bebeu, chegou alcoolizado no trabalho, foi demitido. E aí ele foi fazer hipnose, porque hipnose é uma das técnicas que ajuda a pessoa a descobrir as suas crenças limitantes e tratá-las. Então é interessante. Então esse caso que eu estava lendo era o caso de hipnose. E aí, num dado momento lá da regressão, o que ele vislumbrou? Que o pai dele era uma pessoa muito exigente, né? E era muito simples, tinha um emprego muito simples, mas era uma pessoa muito firme, né? Dizia lá que era de uma origem europeia muito forte e que não admitia ser inferiorizado. E um dia ele foi questionar o pai de alguma coisa e o pai brigou e pôs de castigo. E a mãe chegou para ele e falou assim: você nunca mais tente ser superior ao seu pai. Imagina, né? Que crença é essa? Quer dizer, aí toda vez que ele ia progredir, ganhar mais, ser melhor remunerado, etc., o que acontecia? Ele acabava arrumando um jeito de ser demitido, né? Arrumava um jeito de não ter lá promoção. Então veja o quanto é importante a gente ter conhecimento das nossas crenças. Quantas coisas que a gente parece que patina, não consegue ir adiante. Por quê? Porque justamente a gente tem alguma crença lá que a gente nem imagina, tá? Tem uma definição de crença que eu acho bem interessante, que diz assim, ó: tudo o que você diz a si mesmo para justificar o que não está funcionando é uma crença limitante. Então eu vou contar uma historinha para vocês, que uma vez eu fiz um curso de hipnose e o meu professor Ronaldo, ele contou essa história e eu achei fantástica. Até porque quando eu era dona da Casa da Beleza, a gente fazia um trabalho grande para as esteticistas venderem home care. E a gente tinha uma dificuldade imensa, porque elas, né, não queriam vender. E a gente ficava triste, por quê? Porque quem vendia ganhava muito dinheiro. Eu cheguei a conversar com algumas esteticistas que diziam assim: Fátima, eu ganho mais dinheiro vendendo produto do que no atendimento. E teve uma que chegou a me mostrar, eu fui visitá-la,
ela me mostrou o caderninho dela lá do mês, quanto que ela tinha ganhado de atendimento e quanto que ela tinha ganhado de venda de home care. Mas a história que o professor Ronaldo contou é a seguinte, que a gente tem as nossas crenças, que vem do papai, vem da mamãe, da vovó, da titia, da bisavó, que vem lá, né, até dos ancestrais que vão passando pra gente, mas também nós criamos crenças para nos defender de alguma situação. E ele contou essa história. Então, diz que tinha uma mulher que foi convidada, e é um caso real, eu só vou omitir o nome da empresa, né? Foi convidada para uma empresa que vendia, não é marketing de rede, mas vendia porta a porta e que premiava muito as vendedoras, né? A maioria mulheres. E ela falou assim, olha, vamos lá, porque eu ganhei um prêmio, eu já ganhei viagem, você vai ver, você vai vender, é maravilhoso, você vai vender super bem, você vai ganhar muito dinheiro. Aí ela foi. Chegou lá, era um mundo à parte, né? Aquelas filmes mostrando que fulana ganhou um cruzeiro, Beltrana ganhou não sei mais o que, uma joia, enfim. E ela ficou vendo aquilo, ficou maravilhada, né? Falou, meu Deus, eu vou ganhar muito dinheiro, Aí o que ela fez? Tinha o kit básico lá para comprar, né? E ela pegou e comprou, acho que era, sei lá, R$500, R$300, enfim, não era nada assim tão absurdo, né? Para aquilo que prometia, que ela ia ganhar muito dinheiro, etc e tal. Aí o que acabou acontecendo? Ela comprou o kit, tá? E começou a oferecer. Olha o caminho, gente, por onde a gente cria crenças limitantes para acabar com o nosso sucesso. Veja só. Ela chegou na primeira amiga dela, falou assim, nossa, eu não gosto desse produto, me deu alergia. Ela falou, bom, é a primeira, vai dar tudo certo. Pegou o kit dela lá, foi na segunda e falou assim, não, eu tô bem vendendo. Você não sabia que eu tô vendendo? Não, eu não vou comprar de você, eu já tô vendendo. Chegou na terceira e amiga, coisa lá em casa tava muito difícil, não tem dinheiro pra nada. Chegou na quarta, comprou quase tudo dela, não pagou. Veja, o que aconteceu nesse caminho aí, tá? Ela simplesmente falou, meu Deus, eu fui lá. Tem gente que ganha viagem para o exterior, ganha cruzeiro de navio, ganha joia. Eu não dei conta e ainda a única que eu consegui vender eu não recebi. Eu não nasci para ser vendedora. Entenderam? Olha a crença que ela acabou de criar para ela mesma. Para quê? Para se justificar. Porque, na verdade, o que aconteceu? Ela pegou o kit, acreditou naquela maravilha e não foi fazer o que tinha que ser feito. Estudar, descobrir quem vende muito e ganhou presente, como é que vende, como é que faz, que livro que ela tinha que ler para aprender a ser vendedora de porta em porta, que filme que ela tinha que assistir no YouTube, o que ela precisava desenvolver, colar na pessoa que vendia bem, né? Que tem isso até em programação neurolinguística, quando você vai lá e vai copiar, né, o que o outro faz, tá certo? Mas ela não fez nada disso. Ela saiu com a cara e com a coragem, acreditando que aquilo ia acontecer sozinho. Como ela não conseguiu, ela criou para ela uma crença. Eu não nasci para ser vendedora. E o que o professor fala que eu acho uma graça, que é assim, a impressão que dá é que quando vai nascer as crianças, né? Aí Deus fala assim, essa vai ser vendedora, essa não vai ser vendedora, essa vai ser vendedora, essa não vai ser vendedora. Quer dizer, se você nasce para ser uma coisa ou não nasce, já tá decidido lá na hora que você tá nascendo. E não é nada disso, gente. A gente nasce para ser o que quer, né? A gente nasce para construir o que quer. Eu me lembro
eu fiz engenharia civil, 3 anos. E eu odiava desenho. E na verdade eu desisti da faculdade de engenharia por causa do desenho. Porque eu ia super bem em cálculo, eu adorava, ia muito bem. Mas eu não gostava de desenho. E o professor, ele foi maravilhoso comigo. Pena que eu não tive maturidade para entender, né? E não tive com quem conversar sobre isso. Mas eu lembro que um dia eu estava sentada na sala de desenho, chorando. Porque eu era bem manteiga derretida, né? Bem choraninha. E eu chorando. Ele chegou lá, imagina, faculdade, fazia federal. Ele, o que houve? Eu falei, professor, eu não nasci para desenho. Olha lá o que eu criei para mim. Porque todo mundo fazia umas casas lindas, um negócio lindo, eu não conseguia fazer. Aí ele pegou e falou assim, o que você quer dizer com isso? Eu falei, professor, eu não tenho dom para desenho. Ele virou e falou assim para mim, sabe qual a diferença entre você e quem tem dom? Eu falei, não. Ele falou assim, quem tem dom, sábado à noite vai poder ir no cinema. E você vai ficar em casa estudando desenho. Eu achei aquilo tão ríspido, tão triste. Falei, meu Deus, eu tô aqui péssima, ele ainda me fala isso. Eu não entendi, gente. Eu não entendi aquela dica. Né? O que ele quis dizer? Que a gente pode tudo. Uns vão ter que se dedicar mais, outros vão ter que se dedicar menos. Vai ter alguém que vai pegar lá o kit de produto para vender, de cosmético, e vai sair por ali, já vai vender tudo, já vai buscar mais, porque ela já tem isso. Mas não quer dizer que a outra não nasceu para ser vendedora. Nós nascemos para tudo. Né? Agora, que caminhos a gente segue? Primeiro deles é se libertar das crenças limitantes. Se eu ficar presa às minhas crenças limitantes, aí eu vou me esconder atrás delas. Aí fica fácil, né? Fica super fácil eu me esconder nas crenças limitantes, tá? Então aqui eu tenho a crença Ineide, que tá grudada, tadinha, cheia de crença, me procurou aqui pedindo ajuda. Que ela é cheia das crenças. Tem muito mais aqui, viu, gente? É que eu já tirei um monte dela, tá? Já consegui tirar um monte de crença aqui da crença Ineide. Ela já tá mais feliz, com uma carinha melhor, ok? Mas, ó, é grudado no corpo mesmo, não é na roupa. Até o meu marido falou assim, prega aqui no vestidinho dela que é mais fácil pra não cair. Eu falei, não, mas a crença não é na roupa. A crença é na carne. Fosse na roupa era fácil. Tirava a blusa, jogava fora e ficava livre das crenças. As crenças estão em nós, grudadas em nós, tá certo? Então, olha aqui uma crença dela. Tudo precisa ser perfeito. Tem gente que não faz as coisas porque é perfeccionista e acaba não fazendo nada. Né? E eu aprendi recentemente, coisa de 1 ano e meio, quando eu fui num congresso em Florianópolis, eu fui assistir uma palestra da Vandressa Bueno e ela tava falando, ela falou uma frase espetacular. Ela falou, gente, o feito é melhor que o perfeito. Eu falei, sabe que eu não gravo nada pra internet por causa do meu cabelo? Ela falou, como assim? Eu falei, uma hora tá arrepiado pra um lado, outra hora tá arrepiado pro outro. Eu nunca tô com o cabelo bom pra gravar nada. Ela falou assim, o feito é melhor que o perfeito. Prenda um rabinho, faz qualquer negócio, bota um gel, raspa o cabelo, faz qualquer coisa. Mas não deixa de fazer as suas coisas. Não invente coisas para não fazer o que precisa ser feito. O que vai te levar a ter sucesso, te levar a progredir e ir adiante. Tá certo? Vamos ver outra coisa aqui. Nasci pobre, vou morrer pobre. Misericórdia. Da onde isso, né? Da onde isso? Se fosse assim, quanta gente que não ia enriquecer. Então, uma crença horrorosa. Vamos livrar a crença Ineide aqui dela, tá ok? Que mais? Não tenho jeito para isso. É aquela da vendedora, né? Ah, não nasci para ser vendedora. Tem jeito para isso. Você passa um serviço, uma coisa para a pessoa, que ela vai poder ganhar dinheiro, ela fala, não, tem jeito para isso não. Como assim? Né? Habilidades a gente desenvolve, a gente corre atrás. Homem nenhum presta, já falei para vocês, né? Que essa aqui é aquela mulher que ou vai ficar sozinha,
ou vai aparecer um maravilhoso na vida dela, vai dar um jeitinho do cara se mandar, tá certo? Olha essa, nada dá certo pra mim. Imagina, né? Uma pessoa com pensamento desse, se vai poder ir pra frente na vida. Olha esse, gente. Melhor dar do que receber. De hoje em diante, nós vamos combinar aqui com quem tá me assistindo. Quando ganhar um presente, nunca mais fale: imagina, não precisava. Precisava sim. Por que não precisava? A pessoa tá lá com o maior carinho, foi comprar o presente para você, pensou em você, pensou no presente que ia te agradar, aí você entrega, ela fala assim: ah, não precisava. Gente, ok, precisava, tá? A gente tem que ter essa coisa de merecimento, né? Das pessoas, uma das crenças mais complicadas são as crenças de merecimento. A pessoa acha que não merece. E aí ela pode ser um gênio. Sabe aquela pessoa que trabalha, esforçada, faz curso, ela é maravilhosa no que ela faz e vive, como diz, trocando cebola? Vive na miséria. Por quê? Porque ela é capaz, né? Porque ela se acha capaz, mas ela não acha que ela merece. E aí, a hora que ela acha que ela não merece, o que acontece? Tudo vai por água abaixo. É aquela que sempre tá começando e cada vez que ela começa, ela se empenha, ela rala, ela estuda, ela compra curso, ela vai, ela estuda de novo, né? E ela vai, gasta dinheiro, investe, e a coisa não flui. Por quê? Porque ela acha que ela não é merecedora. Então, crenças de merecimento, a gente, ou né, de falta de merecimento, a gente tem que estar atenta e escapar muito delas. Então, assim, não é melhor dar que receber, é melhor os dois. É melhor eu ter dinheiro para dar muito presente, presentear todo mundo, ajudar todo mundo e também receber, tá? E essa aqui. Passei da idade para isso. Misericórdia, né? Eu não passei não, viu, gente? Tô numa outra fase aí, né? A pessoa fala, não. A pessoa às vezes a faca e o queijo na mão, né? Pessoa brilhante, sabe um monte de coisa, acaba de se aposentar, era brilhante naquilo que fazia, podia ser consultora, ajudar as pessoas e tal. Ah, não, eu já passei da idade para isso, não vai dar mais não. Nunca vou conseguir atingir os meus objetivos. Pensando assim, não vai mesmo, né? Pensando assim, com essa crença limitante, não vai mesmo. Não tenho tempo para nada. Essa é uma delícia, né? Essa é uma desculpa que todo mundo ama, Gente, o tempo é a gente que faz, né? Tempo é uma questão de prioridade. O que é que você está priorizando na sua vida? É ver a novela das 9? Então, sinto muito, né? Vai ter que ficar na miséria mesmo, tá certo? Eu fui fazer um curso uma vez em São Paulo, era um curso de vendas. Era ali no Paraíso, ali perto da Avenida Paulista. Gente, aquilo tava assim, O curso era bem caro e era sobre vendas. E assim, eu entrei lá e tal, sentava de 2 em 2 e tal, e o professor, todo mundo lá conversando com ele, lotado. Aí o professor começou o curso assim: se vocês vieram fazer esse curso, tá? E à noite, vocês preferem gastar o tempo de vocês vendo televisão, este curso não é para vocês. Falei, meu Deus do céu, ficou todo mundo incomodado, né? Porque quem gasta tempo vendo TV, coisa que não presta na TV, não merece fazer o meu curso. Porque esse curso aqui precisa de dedicação para você ser o melhor, para você poder vender o que você quiser para quem você quiser. Mas aí precisa de dedicação.
Eu sei que foi assim, né? Eu pensei comigo, se ele perguntar daqui a pouco se alguém vê TV, o pessoal vai falar que não sabe nem o que é isso, né? Nem sei o que é TV, porque ficou todo mundo realmente muito assustado. Então, se ainda tá gastando o seu tempo com futilidade e tudo mais, aí é complicado você falar que não tem tempo para nada, porque o tempo é questão de prioridade. Olha essa, nunca vou conseguir dinheiro suficiente. Imagina como que você vai lidar com o seu dinheiro. Ui, é preciso sorte para ter sucesso. Então veja, olha quanta coisa a minha colega aqui, a minha cliente Crancineide tinha. Só que para Crancineide chegar a descobrir todas essas crenças foi complicado. Então como é que você descobre as suas crenças? Aquilo que eu já falei, gente. Tem crenças que não é consciente. Eu me lembro que uma vez perguntaram sobre algumas crenças para mim. Eu falei, imagina, que capaz que eu tenho esse tipo de crença, né? Aí eu comecei a pensar naquilo, eu fui pensando naquilo e eu fui vendo, gente, que eu tinha mesmo, né? Que era uma crença que mulher não podia ganhar mais do que homem. E não é nem marido, era homem. Então, aonde eu trabalhava e trabalhei em grandes empresas, eu me conformava de ter o mesmo nível de cargo lá no organograma da empresa e ganhava muito menos. E eu nunca questionei isso. Quer dizer, porque eu nunca nem pensei em crença limitante. Eu achava que era circunstância, sei lá, entraram antes de mim, tem mais curso que eu sei, eu nem pensava nisso. Aí o dia que perguntaram sobre crenças e essa crença apareceu, que foi uma lista de mais de 100 crenças, e essa crença apareceu, você acha que o homem deve ganhar mais que você? Eu falei, capaz, da onde? Imagina, nunca, jamais. Aí eu comecei a pensar e vi que por onde eu passei, onde eu trabalhei, eu sempre ganhei menos do que os homens que trabalhavam e que eram meus parceiros, não eram chefias, tá? Nós estávamos no mesmo nível e eles ganhavam mais que eu. E eu nem me toquei e nem pensei que isso fosse uma crença, tá? Então, deixa eu ver se eu tô esquecendo de falar alguma coisa. O que eu quero dar aqui? Então, agora nós vamos falar sobre a boa notícia, né? A boa notícia é uma coisa chamada neuroplasticidade. Não é porque minha mãe ficou falando na minha orelha, minha avó, minha tia, minha irmã, que homem não presta, é que eu preciso achar isso, passar para as minhas filhas, passar para as minhas noras, não, tá certo? Eu posso mudar isso, eu posso mudar essa história, e isso é que é maravilhoso, tá? Eu posso reescrever a minha história, tá? Eu posso ressignificar as minhas crenças, mas antes eu preciso descobrir, né? Que crenças são essas que eu tenho? E que, olha, gente, você pensa que é 2, 3, quando você começa a estudar, você fala, misericórdia. É muita crença que eu tenho. Muita, tá? Mas vamos falar um pouquinho como que é que a gente pode descobrir as nossas crenças. Então, você vai fazer o seguinte. Eu vou deixar a Crancineide aqui, que agora tá livre das crenças, ela vai ser feliz, tá? Já saiu daqui para ser feliz. Isso mesmo, vai faltar o post-it para tanta crença, né? É isso, menina, e falta, hein? Então, olha só. Primeiro passo, se você quer descobrir as suas crenças. Quem quiser anotar, se depois quiser me pedir, o meu telefone estava grudado aqui, vou grudar ele aqui de novo. Vocês podem me... esqueci de grudar ele aqui, peraí. Eu fixei ele aqui, tá? Então tá aí meu WhatsApp, se alguém quiser depois pedir esse passo a passo pra mim, eu mando tranquilamente. Depois me conta quantas crenças que tinha, tá? Pra gente poder ver se é mais que eu, tá? Se não quer ninguém ganhando de mim aí com mais crença, tá bom?
Então você vai pensar num problema, uma coisa que você quer resolver que você não resolve, tá certo? Você vai escrever o problema e na frente você vai explicar por que que você não consegue. Então eu vou dar um exemplo aqui. Estou sozinha, não tem ninguém. Tô solteira, tô sozinha. Por quê? Porque ninguém gosta de mim. Tá? Ok? Ninguém gosta de mim ainda não é uma crença. Agora eu vou perguntar de novo. E por que que ninguém gosta de mim? Aí começam a aparecer as crenças. Deu para entender? Ok? Vou dar um outro exemplo. Não consigo comprar um carro. É o meu problema. Aí eu tenho que pôr o porquê e explicar. Não consigo comprar um carro porque não tenho dinheiro. Joia. Isso não é crença. Agora, por que que eu não tenho dinheiro? Aí vai. Porque eu sou burro. Porque eu nasci pobre, vou morrer pobre. Porque eu não consigo ser promovido porque as outras pessoas são mais inteligentes do que eu. Porque lá na minha empresa só mulher aqui, só homem aqui é promovido. Entenderam? Porque eu não posso ganhar mais que meu marido, senão ele vai embora, porque ele vai se sentir inferiorizado. Então você sempre vai fazer assim: pega o problema e explica o problema. Então, eu não tenho carro porque eu não tenho dinheiro. Aí você pergunta: e por que que eu não tenho dinheiro? E vai aparecer um monte, vai aparecer um monte de eu tô rindo porque o pessoal diz que tá parecendo a crença-neide. Então vai aparecer um monte de crença. Joia. Até aí tudo bem. Você lista essas crenças. Quando você for fazer isso, gente, você tem que estar tranquila, puder fazer um pouquinho de meditação antes, tá certo? Sem cobranças, né? Super tranquila, sem ficar te cobrando nada. Sem ficar se questionando, tá ok? Aí você vai formar um monte de crença. Você vai ver que as suas crenças estão em tudo quanto é a lista de crença que tem por aí, tá ok? Aí você então pega essa crença e vai pôr ela pro positivo, tá? Você vai reescrever essa crença no positivo. Então, assim, eu não tenho carro porque eu não tenho dinheiro. Por que que eu não tenho dinheiro? Porque eu nasci pobre e vou morrer pobre. Aí você pega, eu nasci pobre, vou morrer pobre, que é o negativo, e vai colocar assim: eu vou ser muito rico porque eu mereço ser muito rico, né? As pessoas podem nascer pobres, mas elas podem enriquecer, ter dinheiro, não tem nada a ver da forma como a gente nasce. Então você reescreveu de forma positiva, tá? Ou então assim: eu estou sozinha porque ninguém gosta de mim, tá? Porque ninguém gosta de mim? É porque eu sou feia. Aí você vai reescrever: eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu tenho pontos em mim que são maravilhosos, eu sou merecedora de ter alguém. Escreve no positivo. Quantas vezes vai escrever? Pasmem, 50. 50 vezes. Tarefa para a hora da novela. Olha que beleza. Você vê que eu tiro a novela, mas eu coloco coisa boa no lugar, né? A gente tá reescrevendo o horário da novela. Então é muito legal. Aí você pega, eu brinco sempre ainda, para quem é esteticista, para nós, né, que cuidamos da saúde e tal. Nessa hora que você está reescrevendo, se quiser ficar de cócoras, que já fortalece o períneo, já fica tudo muito bom, tá ok? Mas brincadeiras à parte, você vai escrever 50 vezes, tá certo? E você pode guardar e de vez em quando você vai lendo essas crenças de novo. O Paulo Vieira, ele ensina você pôr um elastiquinho de dinheiro no pulso. E cada vez que você pensar naquela crença sobre o lado negativo, você puxa o elastiquinho e vai doer. E a hora que doer, você tá se lembrando que aquilo não é crença para você. Que você sempre tem que ter a crença positiva e não a crença negativa, tá? Eu vou mostrar uma coisa aqui para vocês.
É bem interessante. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa para eu falar. Olha aqui, vou mostrar. Essa aqui é a minha Bíblia, tá? É a Bíblia por acaso, poderia ser um outro livro. Mas eu sempre escrevi o lado positivo, né? Na época eu nem sabia que era crença, tá, gente? Mas eu sabia que eu tinha que escrever o lado positivo. E eu acho que eu aprendi isso na Seishonoe. Eu achei aqui, gente, eu trabalhava, pra vocês terem uma ideia, eu era assistente social, eu trabalhava na Klabin, tá certo? Eu escrevi aqui, vocês não vão acreditar, tá? E eu achei, e eu fiquei muito impressionada. O que eu queria pra mim, por quê? Porque eu tinha um ótimo emprego, eu era assistente social da Klabin, eu era remunerada, bem remunerada, eu gostava do meu trabalho, mas eu sempre quis ser empreendedora. Eu sempre quis ter o meu próprio negócio, tá certo? Aí eu tenho aqui que eu escrevi em 1998. Capaz de ter gente aí que nem tinha nascido, tá certo? E aqui eu falo, e você tem que escrever no positivo e não no futuro, no presente, tá certo? Então, assim, eu tenho um negócio, o meu propósito é ter um negócio, eu vou ter um negócio, esse negócio vai ser produtivo, vai ser de sucesso. E eu escrevi aqui, gente. E o que é mais interessante, tá? Que eu mentalizei, olha que eu morava em Telêmaco Borba, trabalhava na Klabin, e eu mentalizei que um dia eu ia ter um negócio, e meu sonho é que fosse no centro de Curitiba. E eu tive a Casa da Beleza, que começou lá na Água Verde, e por várias circunstâncias, tá certo? Ela acabou indo pro centro, tá? Várias circunstâncias. Então eu tenho vários, tá? Não um só não. É muito legal eu ficar lendo isso aqui, ok? Então escreva, primeiro lá você descobre as suas crenças, daí você pega ela no negativo e escreve no positivo 50 vezes cada uma e vai sempre lendo. O que eu fazia com isso aqui? Eu escrevi o que eu queria para mim no ano, né? Minha meta, o que eu queria atingir. No caso, eu punha dentro da Bíblia, porque daí eu já aproveitava e lia o Salmo 90 e o que eu queria. Não precisa, pode guardar numa caixinha, no porta-joia, dentro do dicionário, dentro do onde você quiser, ou no celular, né? Não precisa nem escrever em papel. Hoje a gente escreve, na época nem tinha celular, né, gente? Acho que em 98 eu não devia ter celular. Então, você pode escrever no celular, tá ok? Então, isso que a gente tem que fazer para mudar as nossas crenças. Se você acha difícil, tem muitos profissionais que trabalham com isso, né? Tem psicólogos que trabalham para descobrir as crenças e ressignificá-las. Profissional que trabalha com programação neurolinguística, PNL, Theta Healing, tá? Barras de Axis. Eu faço barras de Axis, agora eu não tô fazendo por causa da pandemia, mas eu faço atendimento, que a barra de Axis, ela são pontos da cabeça em que você vai como se fosse formatar, né, o computador da pessoa e tirar aquelas crenças limitantes, tirar da pessoa aquelas crenças, tá certo? E mais uma coisa que eu vou falar com vocês, tá? Ô, Geno, tá aí? Tô falando de Telêmaco, que a gente morava lá, né, Geno? Então, o que eu quero falar com vocês? Então, vocês podem tentar sozinhos. Primeiro, conhecer as crenças. Gente, sejam muito honestos. Tem coisa que eu tenho de crença que eu falo, capaz. No meu consciente é impossível eu acreditar nisso. Tá certo? Vou dar um exemplo para vocês, que muita gente tem. Quando tinha os escravos, os escravos eles tinham muita fome, então eles comiam, quando eles estavam na lavoura, eles comiam muita manga, nos pés de manga, e quando eles voltavam para a senzala, eles tomavam muito leite, porque eles tinham muita fome, trabalhavam pesado.
Aí, queriam que eles não tomassem leite. Porque leite eles queriam vender, né? Não queria que escravo ficasse tomando leite. Aí eles criaram lá uma conversa de que leite e manga matava. Então, ó, criando uma crença limitante. E vai falando, e vai falando. Só que só falar não estava dando resultado. Lembra que eu falei lá no começo que uma crença se forma de você falar, você ouvir aquilo, comunicar aquilo. Aí o que eles fizeram? Pegaram um escravo, envenenaram, né? Envenenaram, ele ficou lá se estribuchando e falou: olha, tá vendo? Comeu manga e tomou leite e aconteceu isso. O que aconteceu com o pessoal? Nunca mais os escravos quiseram comer manga com leite. Gente, até outro dia eu não comia manga com leite. Entendeu? E deve ter gente que ainda não come. Mais que você, nível consciente, você sabe que não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Cientificamente, estudos, não sei o quê. Mas olha, o negócio veio passando de lá pra cá, não temos escravos já há muitos, graças a Deus, muitos anos, né? E a gente ainda começa a acreditar, acredita ainda nessas coisas, sabe? Então, coisa que você nem percebe, né? Coisa que você nem imagina que é uma crença limitante, que você tá ali, entendeu? E usando aquilo contra você, tá certo? E você perdendo a chance de pegar aquela crença limitante, transformar numa crença fortalecedora para ajudar você a ter sucesso, né? Seja nos relacionamentos afetivos, de amizade, em ganhar dinheiro, em ficar rico, tá certo? Em progredir, em ter sucesso na carreira. Tudo isso a gente consegue mudando as nossas crenças limitantes. Para isso, preciso conhecê-las, né? Então, eu dei as dicas aqui de como conhecer. Quem não pegou as dicas pode me pedir. Tá aí o meu WhatsApp. E agora eu queria ver se alguém aí tem alguma crença limitante para me contar, para contar aqui para todo mundo que está nos assistindo. Oi, Luciane, tudo bem? Saudades, vamos lá. Antônia, Genoveva, agora eu tô vendo o pessoal aqui. Juliana, Cris. Alguém aí tem alguma crença, quer me contar? Tá. Para encerrar, eu vou dar uma dica. Pra vocês terem uma ideia, quando eu casei, né? Não faz 11 anos, né? Que eu casei com o Miguel. Fizemos uma festa. E na hora do buquê, eu joguei o buquê, que inclusive foi a Juliana que pegou. Ela tava aqui agora há pouco, né? Que é minha nora. E além do buquê, sabe o que eu entreguei? Eu entreguei uma oração, na verdade 2 orações. Uma oração para encontrar a metade da alma, tá? E para as que estavam solteiras, que estavam correndo lá para pegar o buquê, né? Porque estavam solteiras. E entreguei uma oração do perdão. Por quê, gente? Para tudo isso que a gente falou aqui hoje, a gente tem que perdoar. Perdoar, se perdoar as pessoas que estão próximas da gente, tá certo? Então, quem quiser também, eu posso mandar a oração do perdão. E tem que ler todo dia, pegar as pessoas, né? Ainda bem, Cris, que a oração do perdão não precisa escrever, é só falar, tá? Depois você decora, onde você vai, você tá falando. O pior tem uma hora que você fala assim... a pessoa que está perdoando, você fala assim, eu te amo e você me ama também. As primeiras vezes, aquilo pesa, hein? Você falar que você ama. Mas depois vai que é uma beleza. Então, quando você vê, a tua vida tá... Perdoar, gente, não quer dizer que você tem que ficar amiguinho da pessoa, jantar na casa dela, sair com ela para ir no cinema. Não. É deixar ir. Contou a história que aí eu não nasci para venda, que eu falei para vocês. Ele contou uma história do que significa perdoar. Então, quando você tá num barco à vela, tá? E a vela tá presa e começa o vento, se você não soltar a vela, o barco tomba. Então, perdoar é isso. Deixa ir.
solta a vela, deixa passar, tá? E vocês vão ver que quando você perdoa, a vida muda. E para muito boa, né? Fica maravilhosa, tá certo? Então, vamos falar, vamos fazer muita oração do perdão aí, né? Para vizinho, para vizinha, para o rapaz da portaria, para a moça que trabalha para gente, para o cliente, né? Porque tem cliente que precisa muito oração do perdão, para o marido, enfim. A gente precisa fazer esse exercício de perdoar e também se perdoar, hein? Porque muitas pessoas que acham que não merecem é porque também não se perdoam, tá? Então a gente tem que se perdoar. Pessoal, é isso, vai dar o nosso tempinho. Eu adorei estar aqui com vocês. Se alguém tiver alguma pergunta, tá? A Cris tem feito o exercício aí do perdão, isso é muito bom, né? Isso limpa a gente fica outra pessoa. E as coisas começam a fluir. Isso, gente, chama-se expansão da consciência, tá certo? Quanto mais eu vou expandindo a minha consciência, mais as coisas vão melhorando, tá certo? E mais a gente vai ficando perto de Deus, ok? Tá. Quinta-feira nós temos uma outra live. Vocês viram que eu tô fazendo aí toda terça e quinta, tá? Então, quinta-feira vai ser bem legal, porque nós vamos falar de microagulhamento, mas microagulhamento integrativo, tá? Usando técnicas de terapias integrativas, ok? Tá certo? Então, isso é bem legal. Eu conto com vocês, a gente vai falar o que é microagulhamento, para cada função que ele serve, o que a gente pode fazer aí de técnica integrativa para ajudar nos nossos resultados, ok? Então, quinta, quem quiser ser avisado é só me mandar um oi aí pelo WhatsApp, que daí eu pego o e-mail e mando um e-mail avisando da nossa live. Gente, muito obrigada. Eu tenho dó de desligar porque eu adoro ficar aqui, tá bom? Mas vamos lá fazer nossas atividades. Fiquem com Deus e agradeço muito de coração que vocês estiveram aqui comigo. Vamos nos livrar das nossas crenças limitantes. Nós vamos ser mais felizes e fazer as pessoas ao nosso redor mais felizes. Um beijo. Até!